Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com esses moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar. Olha só, presta atenção nesse versículo. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com eles moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Fala comigo assim: nesta noite, o Espírito Santo vai falar comigo. Você pode dar um glória a Deus? Então você vai se assentar. Terminou de assentar, dá uma linda salva de palmas. Que bom que você conseguiu voltar já nos cultos. E a igreja enfrentou uma semana muito difícil, com muita gente positivada, ou os últimos 15 dias. Tomei uma decisão nesses dias, conversando com a pastora, com a Marcelo, Felipe, com os irmãos aqui da igreja, os pastores, de mudar a data do nosso batismo. Nós íamos fazer batismo no dia, essa semana agora, começando na quarta-feira, indo até domingo. Então nós íamos começar, hoje é 23, 24, 25, nós vamos fazer 26, 27, 28, 29, 30, o nosso batismo, e a nossa integração nós íamos fazer no dia 1º, no dia 31. Então nós tivemos uma ideia e mudamos, para não ter dificuldade com isto. O que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o nosso batismo na semana do dia 8. Então nós temos a Santa Ceia, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, que será domingo que vem, dia 6, domingo agora 31, domingo que vem, dia 6 a Santa Ceia, aí 7, 8, 9. Dia 9 é o batismo nas águas, a festa nas águas, dia 9. Deve ter outra imagem, outra arte aqui. Dia 9, a nossa festa nas águas. Então 9 vai ser quarta-feira, aí na quinta-feira, na tarde da bênção, na quinta-feira, no culto de mulheres, na sexta-feira, no culto do Espírito Santo, no sábado, no culto de jovens, no domingo, nos 3 cultos, 8 da manhã, 10h30 e 18h30. E quem que nós vamos batizar? Quem que nós vamos batizar? Nós vamos batizar pessoas que você vai me ajudar a ganhar. Quem aqui conhece alguém que você pode pregar para ele? Você não vai insistir com ele, você vai fazer o convite. Você vai pregar para ele e vai fazer o convite. Quantos que aqui você conhece alguém que não é batizado nas águas? E nesse dia você vai tentar trazê-lo para o batismo. Levanta a sua mão. Quem vai me ajudar? Olha quanta gente. E isso vai acontecer. E nós vamos ter um grande batismo. Então, cada batizante que você vai convidar, você vai falar para ele estar uma hora antes de cada culto que nós vamos fazer. Se é de quarta-feira, então a pessoa chega às 6h30. Se é de quinta-feira, chega às 2h. Se é de quinta-noite, chega às 6h30. E assim sucessivamente, uma hora antes de cada culto, para que os pastores nossos que trabalham assim, vão comandado pela pastora Silvana, vai dar as instruções para que a gente possa fazer um grande batismo. Eu creio que vai ser um grande batismo. Quem quer comigo, levanta a sua mão para o céu. Fala assim comigo: em nome de Jesus, eu quero uma alma.
Você sabia que quando um agropecuarista, não tem nenhum veterinário aqui hoje, tem algum médico veterinário aqui? De manhã tinha. Um agropecuarista, ele cuida da ovelha. Aquela ovelha, ela tem que dar cria durante o ano. Toda ovelha fêmea precisa dar cria durante o ano. Quando aquela ovelha fêmea não dá cria durante aquele ano, então ele separa aquela ovelha, ele dá uma boa comida para aquela ovelha, ele dá um bom treinamento para aquela ovelha, ele dá um bom vermífugo para aquela ovelha, ele dá para aquela ovelha a melhor receita de alimentação que ele tem, ele faz um investimento naquela ovelha, para que no próximo ano ela possa dar um filho, um fruto, uma ovelhinha. Você é essa ovelha, está comendo da palavra de Deus, está se enchendo do Espírito Santo, e Deus pode trazer alguém através de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então nós vamos fazer uma grande festa nas águas. E no dia 14, a Santa Ceia dia 6, o batismo de 8 a 13, dia 14 é um dia significativo e importante aqui na nossa igreja. Dia 14 vai ser o culto da integração. Está vendo aqui? Integração. Todo novo membro, que a última foi em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, que decidiu ficar conosco, eu convido você para participar. Você vai ser ministrado por 6 lições de 10 minutos cada uma, que vai mostrar para você um panorama da nossa igreja, como nós funcionamos. E todos os batizados, todos os batizados na festa das águas, nós vamos estar juntos também para podermos edificar sua fé, fortalecer a sua fé. É a Igreja Quadrangular Sede trabalhando para a sua família, para a sua casa. E todos os nossos obreiros, estou convocando, agora é convocação, todos os nossos obreiros e líderes, convocando você para estar conosco aqui, nesse dia 14, porque assim que nós fizermos toda a explanação, nós vamos lançar as casas de paz. E eu vou precisar de você para pastorear alguém, para abençoar alguém e para abençoar uma família. Você pode dar um graças a Deus e o peixe está pulando dentro do barco. Olha o que vai acontecer na sua casa essa semana. Põe aí o vídeo. Chegou? Foi feito hoje em Piracicaba. Hoje. O rio está cheio, né? Olha lá. Não falou palavrão. Falou, não. Falou? Não. Olha lá. Tá susto, vai que fala um palavrão aí. Volta um pouquinho para mim. Volta um pouquinho e dá um som. Eu não ouvi palavrão, será que eu estou surdo? Olha lá, volta um pouquinho. Olha que o pescador da boca suja, né? Olha lá, ó. Nosso tamanho do dourado. Eu profetizo na sua vida, vai acontecer isso. Quem recebe essa bênção, dá um glória a Deus. Põe a mão na cabeça e fala, Senhor. Agora abre a mão assim, ó o barquinho. Pode pular, peixe. O pastor Toninho é o piloteiro desse barquinho aqui, ó. Pode pular, Piracicaba. Você pode dar um glória a Deus. Quem crê, aleluia. E tu também está debaixo dessa bênção. Vem cá que eu vou abençoar vocês dois. Em nome de Jesus, ó. Leva o vídeo para sua casa, porque o peixe vai pular dentro do teu barco. Em nome de Jesus, pastor Douglas e sua esposa, eu te abençoo. Amém? Graças a Deus. Hoje o tema da pregação dessa noite é enfrentando adversidades do dia a dia. Todo mundo tem adversidade, irmãos. Eu não conheço ninguém que é só subida. Tem subida, tem descida, tem instabilidade, tem comodismo, tem também muitas vezes as pessoas que se fecham e pensam que tem que ficar a vida inteira na sala do trono. Quem zapijou na sala do trono, em outro lugar não sabe estar. Ela é impulsionada por Deus para coisas, para realizações, para conquistas.
E a vida é feita de conquistas, mas a vida de Davi é um fenômeno. Davi é surpreendente o que acontece com ele. Parece que a vida de Davi não tem descida. Davi não tem descida nenhuma. Qual é o tema da igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil esse ano? Uma nova? Eu vou perguntar, uma nova? Eu profetizo na sua vida, entra na história. Você precisa entrar na história. Eu preciso não saber só que o tema é esse, mas eu preciso fazer parte da história. E Davi era um menininho que cuidava das ovelhas do seu pai. De quem que eram as ovelhas? Do pai dele. Tinha sido estabelecida a monarquia. Tinha sido estabelecido um governo. Deus usou o profeta Samuel para ungir Saul rei. Então agora o rei era Saul. E Saul até foi bem. Só que Saul não soube gerenciar os conflitos. Saul não soube enfrentar as adversidades do dia a dia. Não soube. Ele começou a fazer algumas coisas que começaram a desagradar muito a Deus. Uma delas, ele precisava sacrificar. E aí Samuel, o profeta, que era o homem que fazia o sacrifício, não tinha chegado. A gente tem que respeitar hierarquias. Isso tem que ser respeitado. Isso é princípio de bênção de Deus na vida da pessoa. Até o próprio anjo, arcanjo, incumbido de guardar o corpo de Moisés, quando o inimigo Satanás quis disputar o corpo com ele, ele usou uma ordem divina, porque na hierarquia celestial, Lúcifer era acima de Miguel, tinha mais autoridade. Então ele usou assim: olha, eu estou obedecendo ordem e o Senhor te repreenda. Pronto, acabou. As hierarquias têm que ser respeitadas. E quando Samuel demorou para chegar, sabe o que o Saul fez? O Saul, ele foi lá e falou assim: está demorando demais, vamos sacrificar. Vamos fazer o sacrifício. Quando ele estava fazendo o sacrifício, Samuel chega. E Samuel falou assim: mas por que? O que está acontecendo? Ele falou: é que você estava demorando. Você não tinha chegado ainda. E eu resolvi antecipar. Foi o estupim, a gota que faltava. Deus fala para Samuel assim: para de ficar intercedendo por ele. Eu já o rejeitei. Eu não quero mais ele. Ele foi bem, mas agora ele não soube administrar as dificuldades. É um camarada impaciente. Vai até a casa de Jessé, o belemita, de Belém, da casa do pão. Leva um chifre de azeite, porque da casa de Jessé sai o futuro rei. Ele foi. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé com um chifre de azeite, com óleo, ele fala por que ele estava lá, Paulo. E Jessé começa a chamar os filhos por ordem de hierarquia. O mais velho primeiro. Quando o mais velho chega, Robson, Deus fala ao coração de Samuel: não unja porque não é esse. Não coloca a unção antecipadamente, não é esse. Passou todos os filhos, porque a história de sucesso de Davi é longa. Passou todos os filhos. Samuel fala assim: Senhor, tem certeza que esta é a casa? Não tem nenhum, o Senhor aprovou? Deus fala para Samuel: você olha a aparência, eu vejo o coração. Aí Jessé falou assim: não, tem sim. Tem um menino que cuida das ovelhas. Então manda chamar. Quando Davi entra na sala, pá. Davi entrou na sala. Vem cá, João Pedro, faz favor. Vem cá. Você era um menino aí no meio do povo, criado por seu pai e por sua mãe,
irmão da Ana, de repente você entrou para a história da igreja do Evangelho Quadrangular como baixista. Certo? Aqui é a sala. Quando você entrou na sala, entra na sala. Ai, ó, estiloso, hein? Entrou na sala, Deus falou para Samuel: é este. Pode ungir. Ninguém estava entendendo nada. Quantos anos você tem? 15. Davi devia ter 13 ou 14, 12. Vamos falar que tinha 15. Jessé pegou o chifre de azeite. Agora o menino que cuidava das ovelhas do pai era o futuro rei de Israel. Vai dando glória a Deus, irmão. Só tinha a promessa, Saulo. Mas ele era o rei de Israel, ungido pelo próprio Samuel, o profeta, o rei, o sacerdote. Pode voltar a cuidar das ovelhas do pai. Já tinha unção. Só que de repente, irmãos, aconteceu um fato lá em Israel. Aconteceu um fato complicado lá em Israel. 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O Senhor saiu dele, veio o inimigo. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, Deus permitiu aquilo, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão na tua presença, busquem um homem, que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele lhe dedilhará a harpa. Ele vai tocar um instrumento. Ele vai tocar aquele instrumento. E quando ele tocar um instrumento, disse aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços de Davi. Um moço disse: conheço o filho de Jessé. Está vendo como Davi começou a crescer? Conheço o filho de Jessé. Se é bom em alguma coisa, um dia vão precisar de você. Quem crê vai recebendo. Um dia vão precisar de você. Olha só, trazei-mo então. Então respondeu um dos moços: conheço um homem, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha só, agora Davi já não é um mero desconhecido, cuidador de ovelhas do pai. Agora ele continuava filho de Jessé, o pai dele era importante. Só que ele olha as características, olha como que venderam a característica do Davi. Um homem sabe tocar bem, é forte, é valente, é homem de guerra, é bom de palavra e é bonito. Olha só, parece que está falando do João Pedro. E aí, Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as tuas ovelhas. Jessé estava perdendo um pastor de ovelha, mas a história estava trazendo o futuro rei para dentro do palácio. Eu profetizo na sua vida, coisas extraordinárias podem acontecer, mas entra na história. Se dê o direito de entrar na história, se prepare. Olha lá, vamos embora. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito. Davi não tinha nada, irmão, era tudo pai dele. Você não pode, na presença do rei, sem levar nada. Leva um cabrito, leva uma garrafa de vinho, leva um pão, leva um carneiro, prepara tudo, põe no jumento, leva. Eu estou dando de presente para o rei. Vamos honrar o rei. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e o Saul, o amou muito. Saul gostou dele, irmão. O amou muito e fez de Davi o seu escudeiro. Agora Davi era escudeiro de Davi. Davi era escudeiro de Saul. O escudeiro é aquele que carrega o arco, carrega a lança, está perto do rei. Olha que promoção. Davi foi ser um homem que trabalhava com o rei. Quer ver mais? Saul mandou dizer a Jessé: ele vai ficar comigo,
pois caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a arca, tocava, então Saul sentia alívio, e esse se achava melhor, e o espírito se retirava dele. Davi saiu do pasto para morar no palácio. Vai dando glória a Deus, igreja. Davi saiu do pasto para ter comida boa, para ter sombra, para ter ar-condicionado, para ser escudeiro do rei. Davi começou a ter uma vida de subida. As coisas estavam dando certo para Davi. Aí quer ver uma outra coisa? Aí um belo dia apareceu o gigante Golias. Apareceu o gigante Golias. E Davi enfrenta o gigante Golias com pedras e com a sua funda. E Golias é derrotado. E o nome de Davi é exaltado. Você pode dar um glória a Deus? Davi, eu vou dar uma palavra para você. Gigantes são a tua promoção. Sabe o que ninguém consegue fazer? Deus vai colocar na sua mão para que você seja promovido. Quem recebe vai dando graças a Deus. Essa é a nossa história, gente. Essa é a nossa história. Mas você tem que ser o quê? Dedicado. O camarada cuidava bem das ovelhas, ungido rei. Quem cuida bem de ovelha pode cuidar bem de gente. O camarada se aperfeiçoou na arte de tocar. Tocou bem. O rei precisou de um músico. Contrata Davi para tocar no palácio. Agora aparece um gigante. Sabe essa história? Isso aqui não é meu serviço, isso aqui não é meu... A história do corpo mole. Eu nunca vi, presta atenção, ninguém que faz corpo mole, em qualquer situação, ir para frente. Ele vai até um período, mas não vai, irmão. Ele vai parar no meio do caminho. Meu pai falava assim, tem gente que pede para o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Não é o seu caso. Você é trabalhador, você é abençoado, e tem o milagre, aí tem a manifestação de Deus. Irmão, aquele dourado, tem gente que pede pelo amor do Pai, por tudo que é santo, que é mais sagrado, para pegar um peixe daquele lá. O camarada está andando com o barco e o peixe pula dentro do barco dele. Isso vai acontecer comigo. Eu estou profetizando isso para mim. Eu estou profetizando isso para você. Eu estou dizendo para você na internet. É Deus na sua vida. Ele chama milagre. Irmãos, tanto lugar para acertar uma pedrada, acertou bem na testa do gigante. O gigante olhou para Davi e o desprezou. É que o gigante não sabia que o Espírito Santo estava sobre Davi. E ele vence o gigante, ele vence o desafio. E o seu nome é cantado em todos os lugares. E agora ele começa a ganhar fama. E o rei prometeu para ele riqueza, mas não tinha dado ainda. Mas vamos embora, vamos seguir. Aí, irmãos, daí Davi caiu na boca do povo. O povo começou a falar muito dele. Não era a rede social, não era a televisão, mas era o povo. Era o povo. Um dia Saul saiu para a guerra e voltou vitorioso. E quando ele entra em Jerusalém, quando ele entra em Israel, as mulheres estão cantando na porta para receber os heróis. Olha o que as mulheres cantavam. 18:6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e dançando, com tambores, com júbilos, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Oh meu Deus, pastor Marcelo, sabe o que aconteceu? Aconteceu que Davi ficou famoso e Saul ficou ciumento. Uma coisa que eu aprendi na vida é quando uma pessoa ela é muito trabalhadora e dedicada, ela tem que ter vida própria. Ela tem que andar. E quando alguém do nosso meio aqui, ele se destaca e a sua palavra é abençoada, a gente tem que usar mais. Não pode fechar a oportunidade. Tem que abrir portas. Abrir portas.
eu tenho uma pasta de venda. E eu faço isso na minha vida também. Faz uns 20 anos, um pouco menos de 20, quase 20, né, Lê? Você começou cedo, né? 18 anos. Né? O Lê tinha só 18, 19 anos. Está com 47? Não. Você tem 30 aí? 39. O Lê tirou a carteira de motorista, falou, ó, quer vender? Quer vender? Vamos vender. Vamos vender. A gente tem pouca escola mesmo, a gente tem que ter o dom da venda, então vamos vender. E aí ele começou a ser meu preposto. O que é preposto? Preposto é alguém que trabalha com a pasta do outro. Eu falei, Lê, quando você atingir tanto de venda, eu levo você para o patrão e falo assim, efetiva ele. Efetiva ele. Aí eu Lê, bateu uns 2, 3 anos, difícil, porque quando parece que tudo fica difícil, mas insistindo, bateu o tanto de venda lá. Aí eu fui até o patrão, falei para o patrão assim, meu irmão quer pegar uma pasta direto. Ele falou, não, mas eu aceito que ele pegue a pasta direto, desde que a sua venda não caia. Eu vou tirar toda a venda dele da sua pasta. Você tem que continuar vendendo a mesma coisa e a venda dele vai só aumentar na empresa. Eu falei, pode dar um emprego para ele. E eu vou garantir a venda dele na minha pasta. Aí o patrão falou assim, só que tem uma coisa. Eu vou dar uma pasta para ele que está devendo. Ele já entrou devendo. Vou dar uma pasta que um cliente aí ficou devendo, um vendedor ficou devendo para a empresa, ele vai pegar a pasta, ele tem que pagar a conta do cara. Eu falei, ele paga. Eu falei, a porta de entrada está aqui. A porta de entrada de Davi foi tocar harpa, foi gigante, foi cuidar da ovelha do pai. Ele tinha que chegar. E aí, o Lê foi bem. Hoje o Lê vende muito mais do que eu. Aí eu fiz a mesma coisa com o Dair. O Dair trabalhava numa empresa que começou a ter problema de ler, repetição, coisa repetitiva. Falei para o Dair assim, ó, então sai, vamos vender, Dair. Agora é só dirigir. E carregar a pasta. Só dirigir, não, Roberto, de passeia para valer. Aí o Dair pegou a pasta. E eu falei com o patrão, vou colocar o meu irmão de preposto aqui. Ele falou assim, pode colocar. Ele faz onde você não faz. E o Dair ralou. Mas ralou, irmão. Oh, meu Deus. Porque parece que quando todo mundo está começando, ninguém tem para ajudar o outro. Tem ou não tem? E minha mãe, às vezes, ajudava a gente, me ajudou muito, ajudou o Lê, ajudou o Dair. Minha mãe sempre tinha, eu não sei que milagre que tem, mas na casa da avó Batista sempre tem vintinha. Tem ou não tem, irmão? Na casa da avó, as avós têm uma bênção da multiplicação. Eu não sei como é que elas fazem, mas elas fazem. E aí, nossa mãe nos ajudou, nosso pai nos ajudou, e o Dair começou. Falei, Dair, mesma coisa, quando você bater tanto, Dair, você vai direto. Bater tanto, você vai direto. Demorou um tempo, o Dair bateu, chamei o patrão, falando assim, patrão, dá a pasta para ele. Ele falou, você já sabe o esquema. A sua venda não cai e agrega dele. Eu falei, tá bom, eu estava aqui agregar agora a venda do Lê e do Dair junto. Eu falei, agrego. Eu vou vender porque o Dair vende. Aí você precisa crer em você. E você precisa crer no seu trabalho. E crer que vai acontecer esses milagres aí. Ó. O peixe vai pular dentro do barco. Aí você precisa acreditar em tudo isso. Você precisa depender de Deus. Depender do milagre, depender da manifestação do céu. O Dair pegou a pasta, está aí bem sucedido também, cheio da grana, solteiro. Quem sabe hoje é o dia da sua sorte. Brincadeira à parte, nós temos que promover pessoas. Você pode dar um glória a Deus? Põe a mão na sua cabeça e fala assim, em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas para me promover e para que eu também as promova. Só que Saul não gostou, irmão. Saul não era desse jeito. Saul tinha um coração peludo. O coração peludo que tinha Saul.
Então Saul se indignou muito, verso 8 do 18. Pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares, o pirralho do Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, só falta o reino para ele. Então ele quer ser rei. Davi não queria ser rei, irmão. Davi já era o rei. Davi já era. A unção já estava sobre ele. A bênção já estava sobre ele. Era só questão de tempo. Davi respeitaria o tempo. Só que o Saul já estava rejeitado. Não estava rejeitado hoje, estava rejeitado lá atrás. Deus já tinha preparado o Davi. Olha bem para mim. Davi estava numa subida poderosa. Estava voando baixo. Saiu de uma alhada para ser ungido rei. Tocar harpa no palácio. Matar gigante. Cantar do seu nome em verso e prosa. Davi estava voando, irmão, voando. Voando. No dia seguinte, olha só, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Vamos contar a fofoca aqui deles aqui. Em casa. E Davi, com os outros, como nos outros dias, pegou a harpa para vir tocar. Só que naquele dia, Saul pegou uma lança e falou assim: eu vou cravar em Davi essa lança. Eu vou matar Davi, vou aproveitar que eu estou possesso mesmo. E vamos pôr a culpa no capeta. Mas na verdade o ódio de Saul era muito grande, ele quis matar Davi. E Davi escapou 2 vezes da lança dele. Eu profetizo na sua vida o Salmo 127. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Se intentarem mal contra você, você vai condenar. E se o inimigo vem por um caminho, por 7 ele foge. É a hora da igreja ser crente todos os dias. Você pode dar um glória a Deus? Se vai aplaudir, aplauda forte, aproveita. Encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado dele. Pelo que Saul afastou de si. Saul não quis mais que Davi viesse. E falou assim: vou dar um cargo para você, vou pôr você por chefe de 1000. Agora você vai ser chefe de 1000. Ele fazia as saídas e as entradas militares diante do povo. Davi ia para a guerra, ele que fazia a saída com o povo, ele que cuidava de 1000 soldados. O que Saul pensou? Eu vou pôr ele na guerra, ele morre. Quero ver agora. Agora tem uma flechada, tanta gente boa, morre, que vai morrer também. Certeza que vai. Só que o Saul não sabia quem é que estava com Davi. Olha só, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Guilherme e igreja, olha para mim. Abre a mãozinha assim e fala assim comigo. Aonde tocar essa mão, vai dar certo. Está na Bíblia. Tudo que tocar abençoado será. Agora abre as 2 mãos, fala assim. Aonde essas mãos forem colocadas, pode estar embaralhado, pode ser até cilada, mas o Senhor me fará sobressair. Você recebe essa palavra para a sua vida? Davi gozava bom êxito em todo o empreendimento, pois o Senhor era com ele. Então Saul, vendo que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque fazia saídas e entradas militares. Aí deu um rolo lá. Aí Saul escutou uma conversa lá e falou assim: vamos casar. Alguém falou assim: casa Davi com uma das tuas filhas. Aí tentou casar com a mais velha não quis, vão casar com a segunda, Mical. Vamos casar com a Mical. Verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Era para ter casado antes já. Contaram a Saul, isso lhe agradou. E disse Saul: eu lhe darei, para que ele sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda será hoje meu genro. Só que para casar, às vezes tem meninas que estão namorando aqui.
Mas tinha que pagar o dote para o pai da noiva. Tinha que pagar o dote. Tinha que chegar e falar assim, 10 moedas de ouro aí. Não é só chegar lá no lesco-lesco não, viu? Chamar o Gilmarzinho e colocar na mão dele a grana. Viu? Viu, Cadu? Chamar o Google e falar assim, Google, sogrão, quanto que é o dote? Aí Davi falou assim, mas peraí, olha só, vai ler no texto, o 24. Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote. O rei não quer dote nenhum seu. Mas o rei só quer uma coisa, 100 prepúcio de filisteu, para tornar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi nas mãos dos filisteus. Quer dizer, não sou eu que coloco a mão nele, foi na guerra. Mas olha que Davi responde no versículo 23. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, correspondeu, parece-vos coisas de somemos ser genro do rei. Como que pode? Eu sou um homem pobre e humilde de condição, não tem condição. Aí Saul chegou lá bonzinho e falou assim, vai na guerra, luta com os filisteus, mata 100 prepúcio. O que é prepúcio? É a pele que cobre o órgão masculino, sexual masculino. É como se fosse fazer uma operação de fimose. Tem que tirar e trazer. Matar e trazer. Davi falou assim, só 100? Coitado, Davi matou 200 filisteus. Sai de perto de Davi, gente. Davi trouxe 200. Falou assim, Davi chegou aí. Chegou? Chegou. Quando Davi chega, fala assim, o senhor me pediu 100 prepúcio? Eu trouxe 200. Não teve jeito. Um homem era abençoado demais, gente. Um homem era abençoado. Só que aí virou, como diz a lenda, no giraia. Aí, irmão, a coisa complicou. Porque aí o Davi... Saul declarou guerra mesmo, agora não tem jeito. O camarada é ungido rei, o camarada toca bem harpa, mata gigante, as mulheres cantam que ele mata 10 mil, eu só mato 1000. Davi, ele vai casar com a minha filha, eu dou um dote para ele, ele traz o dobro do dote que eu dou para ele. O camarada é demais, aonde ele coloca a mão, Deus abençoa, ele é amado por todo o povo, as pessoas amam ele, agora eu vou matá-lo então. E Davi foge por uma janela, escapa. E agora Davi está na caverna de Adulão. Davi chega lá na caverna de Adulão. Caverna de Adulão significa refúgio. Davi está num lugar seguro. Quando as pessoas escutam falar que Davi estava num lugar seguro, enfrentando a crise da adversidade dia a dia, quando as pessoas escutaram falar, Davi está num lugar seguro, está lá na caverna de Adulão. 400 homens, está na Bíblia. Vamos lá. Chegaram lá e disseram assim, nós somos endividados, nós somos desgostosos de espírito, nossa vida está toda atrapalhada, nós somos umas porcaria para todo mundo, mas nós queremos que você seja nosso chefe. Davi falou, agora lascou. Estou fugindo sozinho, Edinho. Agora eu vou ter que cuidar de 400 homens, e ao nível dos homens, tudo lascado. Tinha nenhum, irmão. Irmão, não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Irmão, vou falar com você. Quando a coisa está feia, fica pior ainda. Quando você pensa que o buraco já está lá embaixo, alguém começa a jogar terra na sua cabeça. Davi falou assim, vocês querem que eu seja chefe de vocês? Alguém tem alguma coisa? Não, tem dívida. Eu estou depressivo. E você, angustiado. Minha família está arruinada. Davi falou assim, ainda tem família para cuidar? Quem tem família? Agora Davi arrumou um problema. Tinha que alimentar não só ele, mas 400 homens e a família deles. Davi falou, tudo bem, eu vou ser chefe de vocês. Camarada, irmãos, que é ungido rei. Camarada que toca bem harpa, forte, sisudo e homem de guerra. Camarada que enfrenta gigante com pedra. Camarada que
seu nome é cantado. Dá uma missão para ele, ele faz 2 vezes o que pediu. Um homem decidido. Você acha que ia se acovardar diante de 400 pessoas? Falou assim: eu vou ser chefe de vocês, eu vou treinar vocês, nós vamos entrar e não vamos sair. Esses homens, mais para frente, lá para frente, eles foram chamados os valentes de Davi. Olha bem para mim, você é um valente do Senhor dos Exércitos. Você é um valente do Senhor dos Exércitos. Quem crê vai dando graças a Deus. Irmãos, leia a história dos valentes. Procura no Google lá, as histórias do valente de Davi. Eu vou contar a história de 2 só. 2 para vocês. Um chamava Samá, porque dos 430 era fora de série, 30 era imbatível. O Samá era um valente de Davi, que um belo de um dia ele falou assim: eu vou plantar um canteiro de ervilha. Eu vou plantar um canteiro. Lentilha ele plantou, igual a ervilha, irmão. Quem precisa comer lentilha todo dia aqui, levanta a mão. Quem aqui não vive sem ervilha, levanta a mão. Eu, quando peço pizza portuguesa, eu peço para tirar a ervilha. Porque ervilha engorda. Pode ler, ela tem retenção de líquido. Estou falando sério. O ovo, a massa, o presunto, o queijo, a azeitona, o palmito, o molho, não faz nada. Mas a ervilha é crucial na boa alimentação do ser humano. O camarada planta um canteiro de ervilha. Vamos falar de ervilha. Planta um canteiro de lentilha lá. Vem cá, João Pedro, corre aqui de você de novo, faz favor. Marcelo, vai do lado de lá. Pavão, vai do lado de lá, faz favor. Irmão, vai do lado de lá, faz favor. Você, vai do lado de lá, faz favor. Fica aqui perto de mim. Você está plantando ervilha. Planta ervilha, filho. Planta ervilha. Rega a ervilha. Vê a ervilha crescer. Aleluia. Graças a Deus. É um artista. Vem cá, pastor Douglas, sua esposa. Vem cá, Mariana. Que bom que você voltou, Mariana. Covid não fez nada aí, né? Graças a Deus. Mas quem morou na Islândia, naquele puxa-frio lá, vai ter medo de Covid no Brasil. Aí, irmãos, está aqui o camarada, está aqui. Aí vocês falam para ele assim, fala alto para eles. Samá! Os filisteus estão chegando. Vamos embora. Vocês saem tudo correndo, vai embora. Vocês estão com medo do filisteu, vai embora. Só que o Samá falou assim, eu? Vou comer a minha ervilha. Vou comer a minha ervilha. Ô Saulo, vai lá também, Saulo. Vai lá, Saulo. Vocês são os filisteus. Só marrudo aqui, ó. William, sai de perto que eu vou jogar você lá embaixo. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. William, fica aqui, ó. Aqui, ó. Não, vai que joga você lá, William. Os Samares não vão pegar, mas você não duvida nada. Você não está na história. Aqui estão os filisteus, que vêm chegando para destruir tudo. Isso aqui é poderoso. Todo mundo fugiu. E ele ficou protegendo o canteiro dele. Isso aqui era o maior endividado da história lá. E agora era valente de Davi, irmão. Olha que lindo. E vocês vêm forte agora. Estufa o peito. Bateu o pé, vocês saem correndo. Bom? Podem vir os filisteus. Vem vindo os filisteus. Aí o Samá fala assim, minha ervilha não. A minha ervilha não. Aí você fala assim, um homem defendeu um canteiro de ervilha? Um homem defendeu um canteiro de ervilha? A sua família é importante para você? Cuida dela. Seus amigos são importantes para você? O que todo mundo achar que não vale nada, para você vale muito. O que todo mundo achar que não tem valor nenhum, para você é a sua vida. É tudo. Defenda, porque os filisteus vão bater em retirada. Você pode dar um glória a Deus? E tem mais valentes de Davi. Tem outros valentes. Tem um camarada lá,
que ele entrou numa guerra, ele lutou mais de 12 horas. A espada fundiu na mão dele, que tiveram que depois falar assim, acabou. Acabou, você já destruiu todo mundo. Ele falou assim, já acabou com todo mundo, já acabou. Agora, vão tirar a espada da sua mão. E tiraram a espada da mão dele, porque a espada fundiu junto com a mão. Lê a história dos valentes de Davi, os homens endividados que Davi formou. Só que chegou uma hora, irmãos, chegou uma hora que precisou tomar uma atitude. Chega uma hora na vida de todo mundo que você tem que enfrentar de frente a situação. Seja ela mais difícil ou mais fácil. Seja ela complicada ou não. E agora era a hora. Davi está lá na caverna de Adulão junto com 400. Dali Davi foi para Mispa. Você faz aliança no tempo da paz, mas você prova a aliança no tempo da guerra. No tempo que Davi estava voando, ele fez boas amizades. No tempo que Davi estava descendo, ele foi cobrar as amizades. Sabe aquela gente, estou com você, tapinha nas costas, pode contar comigo. Mas na hora do aperto, perna para quem tem, você não acha a pessoa? Acho que todo mundo já enfrentou isso na sua vida. Davi foi lá para o rei de Mispa e falou assim, eu vou começar uma batalha e eu preciso da sua ajuda. Ele falou, pode falar, Davi. Meu pai com a minha mãe. Eu não posso deixar eles lá em Belém, porque Saul, para me atingir, pode machucar o pai com a mãe, então eu preciso proteger o pai com a mãe. O rei de Mispa falou assim, aqui na minha terra ele não entra. Aqui tem exército para ele. Aqui tem proteção para o seu pai com a sua mãe. Pode trazer, e enquanto você estiver na sua peleja, do seu pai com a sua mãe eu cuido. Ó Deus preparando todas as coisas. Até então, quem cuidava do pai? Quem cuidava de Davi? O pai. Agora Davi era homem, Davi ia cuidar do seu pai. Davi ia proteger. Se inverteram os papéis. E aí chega o profeta de Gade. Coloca para mim, filha, fazendo um favor. O verso 5. Chega o profeta Gade. 22 Samuel 5. Quando o profeta Gade chegou, ele deu uma palavra para Davi, que é a palavra que eu dou para você nessa noite. E peço que você se levante do seu lugar, que a banda tome o seu lugar. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro. Vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Davi, chega, já mandei os 400. Tem gente que poderia dizer assim, só miserável. Davi falou assim, não, valentes. A sua forma de enxergar muda tudo. A sua forma de ver muda tudo. Um dia alguém falou assim, pastor, o senhor sente pressão de cuidar daquilo que o senhor cuida? Não. Pressão eu sentia quando eu tinha que pegar 10 reais da minha mãe para poder ter dinheiro para pegar o ônibus para ir pregar em Peúna. Lá era pressão. Hoje é mamão com açúcar, filho. Hoje as dificuldades, olha os meus valentes aqui que me ajudam. Naquele tempo eu não tinha nenhum valente para me ajudar. Depois que começou a formar os valentes, e formou valentes lá, hein, gente. Formou gente que virava a noite comigo. Eu estava num velório de um homem, de madrugada. Aí eu estava sentado assim, e chegou os franciscanos da Igreja Católica. 3 senhores de madrugada chegaram no velório. Estava eu e o Jaime. E os franciscanos chegaram, olharam as coisas, foram até a viúva, e aquele defunto era meu. Aquele defunto era meu.
Eu fiquei olhando aquilo. Falei, quem são? Os franciscanos. Alguém falou, pastor Toninho, esses caras são demais. Eles são cuidadosos com família. Eles cuidam dos idosos. Eles protegem, levam cesta, eles dão banho quando precisa. E o Jaime escutando comigo aquilo, madrugada de um dia qualquer. Eu falei, Jaime, a gente está perdendo. Eles fazem um trabalho muito bonito. E a nossa igreja também tem condição de fazer. E você é um camarada que tem o perfil. Você quer formar um projeto comigo? Na madrugada de um velório, para cuidar dos idosos. Ele falou assim, o que o senhor está pensando? Ah, idoso? Pensei, vamos chamar de Abraão. E você vai nas casas dos idosos de Ipeúna, e você monta uma equipe, você dá banho neles, uma vez por semana, alivia a família uma vez por semana, tudo ali naquela madrugada. Você faz a barba daquelas pessoas. O Jaime fez muito mais do que isso. Ele montou uma equipe, e de quinta-feira o Projeto Abraão saía nas casas. De sábado, o Jaime, ele ia na casa dos idosos e falava assim para a pessoa, eu posso levar o teu pai para dar uma volta de carro? E o Jaime com o carro dele colocava aquela pessoa, às vezes cadeirante, às vezes não, às vezes de muleta, às vezes não, dentro do carro, e saía andar pelas ruas de Ipeúna assim, levava a pessoa a ver o rio, levava a pessoa a ver um bosque, e a pessoa ficava dando volta, abria o vidro para a pessoa sentir o vento. Ele fazia isso todo sábado. Aí eu precisei de um vereador lá em Ipeúna, escolhi um vereador. Falei, quem melhor do que o Jaime? Foi o mais votado da cidade. Estourou. Coisa linda. A gente festejou a vitória dele. Junto com ele fizemos mais um. Já por tabela fizemos mais um. Tudo por causa de um velório. Quando o Espírito Santo me incomoda a formar um valente. As coisas não acontecem por acaso não, gente. As coisas acontecem porque você está na fila. Porque você está na batalha. Porque você está no dia a dia. Porque você está no dia a dia. Quem que não ia, irmão, não precisa nem fazer campanha. Quem que não votaria no Jaime? Aquelas famílias, o Jaime levava, fazia barba, ele comprava barbeador, e lá e fazia a barba das pessoas. A igreja dava fralda, trocava a fralda das pessoas. Era só uma vez por semana, era, mas era lindo. Os valentes se formam em tempo de guerra. Os acomodados sentam na mochila. Mas os valentes se levantam e falam, eu tenho um Deus. O profeta Gade chega lá e fala assim, Davi, está na hora de sair, está na hora de ir. E o profeta Toninho está dizendo para você nessa noite, nesse lugar, está na hora de se levantar, porque o tempo de descanso já passou, já recuperou as forças, já está forte. Davi podia pensar assim, meu sofrimento foi terrível. Davi podia falar, escuridão, não há luz. Davi podia dizer, eu tenho guerra todos os dias. Davi podia dizer, diariamente me surpreende com uma cilada. Davi podia dizer, meu caminho é diferente, é cheio de pedras. Davi podia dizer, tem gente rindo e zombando de mim. Davi podia dizer, será que Deus está comigo? Talvez alguém disse isso hoje, mas Davi não disse nada disso. Quando Gade chegou e falou assim, volta para Judá. Vai lá e enfrenta Saul. Enfrenta as adversidades. Porque é chegada a tua hora. Davi levantou-se e foi. Davi pensou o seguinte. Lamentações 3:21. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Davi pensou no Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, 1. Agora, a partir de agora, não é a caverna de Adulão. A partir de agora, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro presente na angústia. Davi pensou no Gênesis 18:14. Quando Deus visita Abraão, através do anjo,
E Abraão diz assim: eu tenho 90 e tantos anos, minha mulher tem 89, tenho 99. E Deus fala para Abraão, através do seu anjo: por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Tem coisa que eu não posso fazer? Tem coisa que não está no meu alcance? E Toninho fala para você nessa noite, e para você na sua casa, em nome de Jesus: tem alguma coisa difícil que eu não posso fazer? Será que tem algo que eu não consigo realizar? Será que tem algo que as minhas mãos não têm poder? Davi levantou os olhos e disse, como disse Jeremias, no versículo 32, versículo 27, quando o profeta Jeremias, que é o mesmo que fala que eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança, no 32, 27, Davi pensou o seguinte, presta atenção e encha o seu coração com essa palavra de fé. Olha o que diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? O seu Deus dá conta da sua situação. É isso aí, Batista. Levantou as mãos com uma força. O Senhor dá conta da sua situação. Só saia e vá para a batalha.